Então, pessoal, vamos lá, voltando ao raciocínio. Considerando esse exemplo aqui, né, que você, como técnico, construtor, pegou esse serviço, a Érica te contratou para construir a obra dela, onde esses 120 mil reais, não importa de onde vai vir esse dinheiro, não importa se é 60 mil de financiamento e 60 mil de recursos próprios dela, ela vai te pagar 120 mil reais pela obra, independente se é financiado ou não, certo? E nesses 120 mil, eu já tenho o BDI, já está incluso aqui o custo do BDI. Ou seja, esse é o valor de contrato, ok? E se a gente colocar um BDI de 25%, a gente está falando de um lucro, pessoal, de 8%. O pessoal do chat aí está por dentro. Ó, Isaías, Matheus chegou perto, Rafael, tá? Então, o lucro de um serviço de construção, considerando um BDI de 25%, a gente está falando de 8% de lucro, certo? E detalhe, quando a gente fala de construção financiada, lá na PCI, né? Não está aberto aqui, mas depois eu abro. Lá na PCI, qualquer BDI acima de 18% a gente tem que justificar, ou seja, apresentar a composição do BDI, falando por que, que o seu risco é tantos por cento, por que, que seu despesa financeira é tantos por cento. Enfim, você tem que apresentar uma justificativa técnica do seu BDI para BDIs acima de 18%. Então, quando a gente fala aí de construção financiada, já reduz ainda mais a margem. Mas vamos considerar que nessa obra de 120 mil, a gente tem um lucro aí de 8%. Né? A gente está falando de R$ 9.600 de lucro. E isso considerando que tudo vai dar certo. Todas as composições de serviço que você levantou para esses 120 mil, todos os tijolos que você considerou que você vai gastar e até os que você vai quebrar, tudo vai acontecer conforme planejado e você vai ganhar R$ 9.600. Só que é R$ 9.600 durante a obra. Então, se a gente dividir aí pelo menos 6 meses, aí, um tempo médio legal de obra, a gente está falando de R$ 1.600 de lucro por mês. Certo? Então, qual que é o problema dessa situação? Né? Você acaba assumindo todo o risco de entregar uma obra a um custo que você, no final das contas, não vai conseguir cumprir. Tá? Então, é por isso que eu, por exemplo, já há muito tempo, há muitos anos, não trabalho dessa forma. Eu não faço mais para construção para ninguém. Já tem alguns anos já isso. Tá? Eu não trabalho fazendo construção para ninguém. Né? Quando sobra uma grana, tem possibilidade de investimento, a gente vai, constrói um imóvel, faz um produto imobiliário para depois vender. Aí, vamos dizer, eu vou gastar, que eu gaste 140, eu extrapolei esse orçamento, gastei 140 aqui nessa casa, que planejei gastar 120. O terreno, eu paguei ali, enfim, 50 mil, né? A gente está falando de 190 mil de investimento, mas eu sei qual foi o meu custo. Então eu vou deixar ali a venda no mercado. Quero vender por 220, 230, 240. Eu vou dar o preço no meu imóvel conforme o valor de mercado do imóvel. Então, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem que levar muitas coisas em consideração. Tá? Não só custo de obra, não só o valor de terreno, enfim. A gente tem que levar em consideração até mesmo a liquidez desse produto. Né? Porque eu já vi acontecer muito isso. Muito investidor, né, aspirante a investidor, faz coisa errada nesse sentido. Muitas vezes tem um terreno muito bom ali e tal, e vai lá e constrói uma casa nada a ver, que não tem absorção naquele local, naquele mercado. Não vai aparecer ninguém querendo comprar aquela casa porque ela não se encaixa naquela casa, naquele local. Seja, por exemplo, porque é um bairro de casas mais simples, aí o cara vai construir uma casa de alto padrão, aí o cara que tem capacidade para comprar essa casa não vai querer comprar essa casa por conta da região, por conta do local, e o cara que mora naquele local, ou tem interesse em morar naquele local, não vai ter capacidade de comprar a casa porque ela é cara, e aí, enfim, você desenvolve um produto imobiliário que não se adequa ao mercado. Tá? Então, pessoal, não se trata de financiamento imobiliário. Se trata de mercado imobiliário. Tá? Nossa, eu gosto demais desse assunto. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
é, as perguntas aqui, o pessoal andou falando aqui, né? É, sou engenheiro civil, trabalho na prefeitura de Azul, então fica mais fácil saber esses valores. Legal. O Rafael, né, mandou, o Rafael Bezerra mandou aqui. Sou engenheiro civil, trabalho na prefeitura com obras públicas, então fica mais fácil saber esses valores. Isso é muito legal, pessoal. Sabe que, assim, a minha empresa, eu comecei ela em 2013. O primeiro serviço que eu peguei de fiscalização, elaboração de projetos de fiscalização, não foi para bancos, foi para prefeituras, né? Então, eu trabalhava, né, em 2013 até 2015, mais ou menos, eu atendi as prefeituras nesse sentido, elaborando projetos e fiscalizando obras públicas. É, e foi nesse período que eu aprendi muito sobre composição de BDI, TCU, enfim. É muito burocrático quando a gente fala de obra pública, né? E a gente acaba tendo que aprender bastante sobre esses temas, sobre esses assuntos. Porque, poxa, você está lidando com coisa pública, com dinheiro público. Qualquer coisinha que você faz de errado, irmão, já era. Você está ferrado pro resto da vida, né? Inclusive eu falo isso até em alguns vídeos aqui do canal, até mesmo em algumas aulas aí com os meus alunos, nos meus treinamentos. Eu falo, várias vezes eu tive que ir na Polícia Federal, por exemplo, né? Prestar depoimento, prestar esclarecimento em questões de obras públicas, né? Por quê? É uma coisa que os órgãos controladores estão sempre olhando, estão sempre em cima, né? E se tiver alguma dúvida, alguma questão, eles vão chamar a galera para dar depoimento, né? Então eu já fui várias vezes, já fiz, já ajudei, inclusive a prender gente, enfim, é bom nem falar muito nisso, né? Porque é complicado, né? Mas a gente acaba aprendendo bastante, né? Quando a gente entra nessa parte de coisa pública, né? Então isso que o Rafael falou, né? Trabalho com prefeitura, obras públicas, que fica mais fácil saber esses valores. Porque realmente faz parte do dia a dia, né? Quando você vai aprovar uma licitação, por exemplo, uma das coisas que eu fazia nesse contrato, que eu atendia, né, nas prefeituras, era a análise dos processos licitatórios. Então, veja, tem uma licitação de uma obra, tem toda a parte documental técnica, projetos e as planilhas orçamentárias, né? E aí as empresas que vão participar dessa licitação apresentam suas propostas para pegar essa obra e tal, enfim, tem todo um trâmite nesse sentido. E aí quando era feitas as licitações e tinha um vencedor, já não ia para a assinatura do contrato. Antes de ir para a assinatura do contrato, a prefeitura mandava essa documentação da licitação para eu analisar, para ver se não tinha nenhuma inconformidade, né, relacionada a jogo de planilhas, né, que a gente sabe que acontece, que é aí onde entram as questões dos corruptos, né, a galera da corrupção aí adora essas coisas, né, coloca lá que vai gastar 100 metros cúbicos de concreto na fundação, mas na verdade só precisa de 30, né, para onde vai esses outros 70, né, vai para o bolso de alguém. Então é assim que funciona a corrupção usando obras públicas, né? Então eu ficava muito atento a essas questões, enfim. É bem legal. Eu tenho até uma certa saudade, às vezes, desses processos, mas acho que é mais nostalgia mesmo. Hoje está muito melhor, né? Trabalhando aí com outras questões, outros serviços. Mas foi uma fase, né? Uma fase bem legal. Pessoal, queria fazer um pedido para vocês aí, hein? Vamos dar uma força pro canal aí, dá pelo menos o like aí, marca o joinha aí, ó, pra ver se a gente bate pelo menos 40, né, likes aí no vídeo. Tem 50 pessoas online aí, só 20 e poucos likes. Dá uma força pra nós aí. Enquanto eu molho as palavras. Mosquito. Então vamos lá, deixa eu ver mais umas perguntinhas aqui. Gosto muito desse assunto, viu? Ó, Jonathan Correia. Eu paguei para trabalhar durante 1 ano e meio, perdi quase 100 mil reais e ainda tive que dar porcentagem do corretor, depois que me toquei que me enganaram bonitinho. Nossa, ô Jonathan, cara, é, eu fico triste, sabe? Não, realmente isso me deixa muito chateado, assim. E quem tá falando aqui não é um youtuber, né? É um engenheiro, um técnico, uma pessoa que tem muita experiência na área, né? Como eu acabei de demonstrar para vocês aí, né? Enfim, a gente tem muito conhecimento, tem muita experiência, tem uma vasta atuação e um dos motivos de eu ter começado, né, a fazer conteúdo para a internet é justamente isso. É trazer para a comunidade da engenharia civil, da arquitetura, da construção civil, conhecimento.
Não que, eu sei, então eu tenho que falar para eles, eu tenho que ensinar para eles. Não, justamente para fazer com que a coisa melhore, fazer com que a comunidade melhore, tá? E uma das coisas que eu sempre falo, ô Jonathan, que fundamentaram inclusive a minha aparição na internet lá em 2019, né, trazendo conteúdo sobre financiamentos imobiliários mais específicos, né, sobre construção financiada e tal, né? Inclusive, quem é mais novo no canal aí, né, vocês não sabem, eu tô desde 2019. O meu livro, o Guia Interativo Construções Financiadas, que é um livro gratuito, fala sobre o tema, eu lancei em 2019. E depois que eu lancei esse livro, aí pronto, né? Surgiu dezenas de cursos aí na internet ensinando a fazer o que eu ensino de graça. Mas enfim, ensinando errado ainda por cima, né? Mas enfim, a ideia de trazer esse conteúdo para a internet é justamente evitar esse tipo de situação, Jonathan, que você acabou de dar o seu depoimento, e até agradeço, né? Que é difícil, inclusive, muito por questão de ego, né? Infelizmente existe muito isso, né? A questão do ego, existe essa dificuldade da pessoa que foi prejudicada assumir, né, esse erro, né? Falar, não, realmente, putz, eu entrei numa furada, putz, eu fui enganado. Infelizmente existe muito isso, né? E eu sei que tem muita gente no Brasil inteiro, né, que está nessa situação, até porque eu atendo várias dessas pessoas em consultoria, né? Muita gente acaba entrando nessa, acaba entrando no prejuízo, me encontra na internet de alguma forma e a gente acaba ajudando essas pessoas através de consultoria, assessoria, né? Enfim, tanto consumidores finais quanto clientes, tá, Jonathan? É, Cara, mensalmente a gente tem feito aí vários processos extrajudiciais, né, contra responsáveis técnicos, contra construtores que prejudicaram seus consumidores finais. Prometeram que ia entregar uma coisa, não conseguiram entregar, começaram uma obra e não terminaram, ou entregaram uma obra com baixíssima qualidade porque viram que tinham que economizar de alguma forma e acabaram economizando muito e a obra ficou né, sem qualidade. Enfim, a gente tem feito muito atendimento nesse sentido, cara. É, isso me deixa muito triste. Porque, como eu disse, eu vim com essa ideia de trazer conteúdo para a internet sobre a construção civil, sobre o mercado imobiliário, sobre financiamento imobiliário, no intuito de ajudar a comunidade. E não trazer, né, a ideia para a galera começar a vender curso sobre algo enganoso. Enfim, isso tem acontecido muito, tá? É, e É realmente uma pena, né? Se for quase 100 mil reais, pô, é uma grana considerável. Opa, Henrique Vicentini fala inscreveu-se no Henrique. canal. Muito obrigado aí pela sua inscrição. Seja bem-vindo ao canal. E agora que você é inscrito, você pode mandar a mensagem aí no chat. Deixa eu voltar aqui pro chat para ver. É, então, é assim, com depoimentos assim, ô Jonathan, né, falando sobre isso, trazendo esse assunto à tona, a gente consegue cada vez mais evitar que pessoas sejam enganadas, tá? E não só técnicos que são enganados nessa falsa ilusão de que vão ganhar dinheiro do nada, mas principalmente o consumidor final, cara. Porque veja, nós, na pele de técnicos da engenharia civil e da arquitetura, nós temos responsabilidade social quanto a isso, né? Garantir que a sociedade tenha uma construção civil digna, né, um mercado imobiliário como um todo, enfim, que atenda às suas expectativas e não engane elas, né? Então, fico triste, mas obrigado aí pelo seu depoimento, tá? Ó, só harmoniza mandou assim, Cleiton, nós fechamos uma obra assim com a chave na mão, mas cobramos a mais para administrar toda a obra. Isso é interessante. Isso é interessante, harmoniza. É uma das formas de atuação, né? Uma dos métodos aí de atuação no mercado, tá? Como eu disse, eu não pego mais, faz alguns anos, não pego obra para fazer, tá? A gente vende quando é possível. Agora, pegar para fazer, não. Algo que é interessante para quem está começando, né, que ainda não tem grana suficiente para comprar o seu terreno, fazer a sua obra e depois vender, né, porque isso acontece, né? Muitas vezes a pessoa está começando, pô, eu quero começar, eu quero fazer alguma coisa, como é que eu vou fazer? Né? Uma das formas que funciona muito, no meu ponto de vista, é fazer serviços de assessoria.
Veja eu mesmo, por exemplo, a gente tem atendido, através da minha equipe, a gente atende o Brasil inteiro com processo de financiamento. Assessoria na aprovação, análise dos projetos antes de enviar para o banco, consultoria, enfim, coisas mais técnicas, né, relacionadas à consultoria e assessoria. Agora, por exemplo, você pode, imagino que talvez você não consiga construir esse, vamos dizer, esse know-how que faça com que as pessoas te procurem para paguem lá R$ 397 para ter uma hora de conversa com você, que é o que eu cobro na minha consultoria. Né? A nossa consultoria é R$ 397. Mas por que a gente tem diariamente consultas marcadas? Porque as pessoas entendem, uma hora ou outra, elas entendem o valor desse serviço, o valor dessa consulta. É o mesmo fato de que você vai lá num médico e paga R$ 400 numa consulta. Mesma coisa. Né? Só que eu entendo que se você está começando no mercado, você não vai conseguir cobrar esse valor e você não vai conseguir ganhar esse dinheiro. Ok, mas existem outras formas de atuação, que seria o caso, usando esse exemplo aí da Harmonize, você vai cobrar pela administração da obra. Por exemplo, uma coisa que eu fiz bastante lá no início, né? Eu fechava um valor para eu fazer os projetos, toda a documentação, e depois um outro valor para eu acompanhar essa obra, fazendo essa assessoria no processo. Então, era basicamente uma venda de projeto com esse combo de assessoria de acompanhamento. Tá? Agora, custos de construção, contratação de mão de obra, compra de material, conta do cliente. Isso aí não é minha responsabilidade. Eu posso ir lá, a gente pode até fechar um contrato onde eu vou acompanhar ele na loja, né, para comprar o material correto, enfim, assessorar ele na contratação da mão de obra, né, uma equipe boa e tal. Enfim, assessorar. Agora, assumir esse custo, eu acho muito arriscado. Na verdade, eu acho não, é muito arriscado. Né? Então, principalmente para quem está começando. Tá? Ó, Matheus Miranda mandou assim, Érica, contrate alguém que tenha uma experiência. Já atendi muitos clientes que vieram de processos que deram errado. Contrato uma assessoria, contrate uma assessoria pelo menos, caso o responsável técnico. É isso aí. É o que a gente tem feito, é justamente o que a gente tem feito, né? Praticamente 100% dos processos que a gente atende online é isso. O cliente já tem o técnico dele, ele já tem o construtor dele, mas ele contrata a nossa assessoria para que tudo aconteça da forma correta. Né? É bem por aí mesmo o assunto, você tem que ter esse respaldo. Né? E é engraçado, porque muitas vezes o cliente fecha, né, contrata, agenda uma consultoria com a gente, e muitas vezes o próprio técnico do processo dele participa, né? Porque como é tudo online, né? Enfim, videochamada, é comum que a gente atenda junto com o cliente na conversa, o técnico esteja presente. E aí, enfim, meio que ele ganha, né? Essa consultoria aí, né? Para orientações, enfim, a gente atende com todo prazer, né? Total mesmo, é bem gratificante. E no final, sempre a gente sai com o dever cumprido, né? Aí, ó, Matheus, já executei e tomei prejuízo. É isso, Matheus, realmente não... Como eu disse, se você tiver a oportunidade de um dia comprar um terreno, construir a sua casa e depois vender ela, aí você vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Tá? Agora, enquanto você estiver atuando apenas na construção, realmente vai ser difícil você ter lucros aí. Giovana Gonzalez Vicentini Ô, Giovana, Teixeira inscreveu-se no canal. muito obrigado, Giovana Vicentini. Tamo junto, viu? Obrigado pela sua inscrição. Você acabou de assistir um corte das lives do Mestre da Obra. E além de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, considere se tornar um membro. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro e confira todas as vantagens, como aulas exclusivas e descontos em nossos cursos, serviços e treinamentos. E para você continuar aprendendo mais sobre o mercado imobiliário, construção civil, engenharia civil e arquitetura, vai assistir algum desses 2 vídeos aqui ao lado, ó, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais aqui no canal Mestre da Obra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!